Ora viva, sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui na nossa Casa Europa. Se estiverem recordados, dedicámos o último vídeo que aqui publicámos a uma questão jurídica e política séria e grave que surgiu no contexto da União Europeia e que se prendeu com a publicação de um acórdão por parte do Tribunal Constitucional da Polónia, acórdão esse que veio ao arrepio de toda a legislação, de toda a jurisprudência, de toda a tradição jurídica da União Europeia, veio proclamar que o direito interno da Polónia, nomeadamente o seu direito constitucional, prevalecia sobre todo o direito da União Europeia, inclusivamente sobre os seus próprios tratados fundadores e fundacionais. Nas reações a esse acórdão do Tribunal Constitucional de Varsóvia, fizemos referência a que a Presidenta da Comissão Europeia, e relembre-se que a Comissão Europeia tem por principal função e por principal missão ser a verdadeira guardiã dos tratados, dizia que, na sequência desse acórdão, a Presidente da Comissão Europeia, a Sra. Ursula von der Leyen, proferiu declarações dizendo que a Comissão não se iria poupar esforços no sentido de empregar todos os meios e todos os mecanismos ao seu dispor para reverter essa decisão do Tribunal Constitucional de Varsóvia. Dissemos na altura que, à primeira vista e segundo a opinião de muitos juristas que, entretanto, já se tinham pronunciado, as formas mais viáveis de reação passariam, em primeiro lugar, por o recurso ao Tribunal de Justiça da União Europeia, sendo que, todavia, essa reação seria de uma eficácia muito duvidosa, e a segunda, efetivamente, a forma de reação mais forte, passaria, eventualmente, pelo domínio exclusivamente político e pela aplicação à Polónia, neste caso, da sanção prevista no artigo 7º do Tratado da União Europeia, privando, neste caso, a Polónia do direito de voto no quadro das instituições comunitárias. Fizemos na altura referência que, todavia, essa forma de reação, sendo de facto aquela que poderia ser mais eficaz, debater-se-ia eventualmente com um problema prático de não pouca importância. E esse problema prático tinha a ver fundamentalmente, ou tem a ver fundamentalmente, com o facto de uma tal deliberação obrigar a um voto unânime por parte dos Estados do Conselho Europeu. Fizemos na altura referência que dificilmente essa unanimidade contra a Polónia se conseguiria obter, desde logo porque, pelo histórico recente, existiria um Estado na União Europeia, concretamente a Hungria, que dificilmente votaria a privação desse direito de voto e dificilmente concordaria com a aplicação dessa tal sanção à Polónia. Pois bem, não tinham passado 48 horas sobre esta previsão e eis que a mesma, de facto, se confirmou na íntegra. E confirmou-se através da publicação de uma nota por parte do primeiro-ministro húngaro, que veio publicamente apoiar a decisão do Tribunal Constitucional polaco, que contesta a primazia da legislação europeia sobre a legislação nacional dos Estados-membros, acusando as instituições comunitárias de estarem claramente a extravasar e a ultrapassar os seus poderes. Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro, veio exigir às instituições europeias que as mesmas respeitassem plenamente a soberania dos 27 Estados-membros da União Europeia. Ora bem, o que é que podemos dizer sobre esta reação da Hungria, que veio manifestamente em apoio da Polónia? Em primeiro lugar, e desde logo, que a mesma era esperada. Não constitui nenhuma novidade. Em segundo lugar, esta tomada de posição por parte do governo de Budapeste
significa que, na prática, a segunda sanção, aquela que eventualmente poderia ser mais eficaz a aplicar a um Estado incumpridor, neste caso o Estado polaco, está manifestamente posta de lado. A Hungria, seguramente, depois de publicar esta nota oficial do seu governo, não deixará, e se eventualmente a questão se viesse a colocar, não deixará de vetar uma tal decisão. O que significa, desde logo, que a decisão e a reação política mais forte que a União Europeia podia aplicar à decisão do Tribunal Constitucional da Polónia cai pela base, torna-se, na prática, inaplicável. O que é que isto tudo quer dizer? Quer dizer, salvo a melhor opinião e do meu ponto de vista, que há Estados que, de facto, ao aderirem à União Europeia, das duas uma, ou o fizeram com reserva mental, ou o fizeram na disposição de não aplicar determinadas normas do chamado acervo comunitário, do conjunto de princípios, de valores, de normas, de jurisprudência que constituem o acervo comunitário da União Europeia, ou tê-lo-ão feito, terão feito essa adesão no profundo desconhecimento dessa realidade. Pessoalmente, inclino-me mais para a primeira hipótese. Significa isto que a Hungria, a Polónia, pelo menos estes dois Estados, outros eventualmente, terão aderido à União, terão assinado os respectivos tratados de adesão com manifesta má-fé, com manifesta reserva mental e na disposição de não aplicarem normas que são absolutamente estruturantes e fundamentais para a existência da própria União Europeia. Não é possível pertencer à União Europeia, como a Hungria e a Polónia fizeram questão que acontecesse, e ao mesmo tempo, como está agora a acontecer, virem reclamar o respeito pleno pela respectiva soberania, pela soberania dos respectivos Estados. Já o dissemos no último vídeo, reafirmamo-lo agora. A União Europeia, e primeiramente as comunidades europeias, assentam desde a sua origem num princípio fundacional absolutamente inequívoco, que é o princípio da partilha de soberanias. Os Estados, ao aderirem a esta nova construção jurídica, a esta nova organização chamada União Europeia, ficam claramente com a sua soberania dividida, repartida com os demais Estados-membros. Reclamar a pertença à União e, simultaneamente, o respeito integral pela sua soberania é algo de absolutamente contraditório nos próprios termos. É algo que é, mais do que contraditório, impossível de manter. Portanto, temos aqui, e esta questão também é importante, uma situação de extraordinária complexidade que, de facto, não vemos como é que, nos tempos mais próximos, se pode vir a resolver sem que alguma das partes, ou a União Europeia, ou, neste caso, os Estados, quer a Polónia, quer, por arrastamento, a Hungria, percam a sua face. Alguma das partes terá que ceder ou que recuar, e não vemos como será possível ser o bloco comunitário a recuar perante esta incompatibilidade, perante esta contradição, perante este dilema. Não é possível a manutenção dos dois princípios e, no limite, a afirmação dos mesmos acaba por pôr em causa a própria União Europeia. Portanto, das duas uma, ou a Polónia, a Hungria, eventualmente outros, terão que rever a sua participação na União Europeia, ou, de outra forma, a União Europeia caminhará a passos largos, obviamente, para a sua dissolução, para a sua extinção, pelo simples facto de que a prevalência dos princípios sufragados, neste caso por polacos e húngaros, inviabilizará, na prática, a manutenção, a existência das políticas que a União Europeia segue e se propõe continuar a seguir, e muitas delas pretendem ser inclusivamente aprofundadas. É uma questão de extraordinária importância, é uma questão que merece toda a nossa atenção, porque, no fundo, e numa última palavra,
pode ser o próprio projeto comunitário a estar posto em causa. Termino este vídeo, obviamente, com as habituais menções que já conhecem. Se o conteúdo vos interessou, se eventualmente o conteúdo do vídeo vos mereceu alguma crítica, algum comentário, alguma sugestão, utilizem a caixa de comentários existente aqui no YouTube. É uma forma de interagirmos e de termos maior interatividade nestes vídeos. Em segundo lugar, se o conteúdo do mesmo mereceu o vosso agrado, não deixem de fazer o respectivo like, porque isso ajuda o YouTube a divulgar e a difundir mais o próprio vídeo. E, em terceiro lugar, se o conteúdo do canal é de vosso agrado, a forma de se manterem a par do que aqui vai sendo publicado é justamente subscreverem-se no canal, também através do botãozinho que existe aqui na página do YouTube, e assim estarão permanentemente a par do que vai acontecendo, dos vídeos que aqui vamos publicando. Despeço-me uma vez mais com um grande abraço e até ao próximo vídeo. A Europa ameaçada. Os principais desafios que a Europa terá de defrontar nos dias presentes e nos tempos mais próximos. Um livro de João Pedro Simões Dias. Já à venda em todo o país e em lisboninternationalpress.com.